Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre o tema. Eu tinha até colocado ali no chat, no grupo, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui de novo, mas é a nódoa, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, se eu consigo abrir o teminha aqui, eu já copio para vocês. Nódoa, ao atirarmos na lama contra a parede, mesmo que não grude, ela deixa marca. Já vou jogar no chat isso aqui. O que vocês têm a me dizer sobre isso? A gente já falou sobre esse tema uma vez, está aí no chat, tá? A gente já falou uma vez sobre ele. O que vocês gostariam de acrescentar? Ah, eu posso falar? Pode, por favor. Então, a gente já falou, né? Vou falar de novo. Quando. Boa noite para os que entraram depois, né? Que eu não vi, acho que é a Ellen, né? Boa noite. E quem tá aí? É que gente, eu fico no celular e não dá para ver que nem o computador, assim, todo mundo, mas boa noite. Quando a gente tem muita irresponsabilidade, eu estou falando no modo geral, as pessoas, tem muita irresponsabilidade é, quando, às vezes, ao soltar, né, falar e não pensa no que aquilo ali pode depois gerar, o problema que aquilo pode gerar. Mesmo que você consiga desmentir, né, tente desmentir ou se retratar, às vezes o mal já está feito e aí é difícil a reputação de uma pessoa, um nome, é muito difícil de depois limpar, né? É complicado. Ainda mais hoje com as redes sociais, é tudo muito fácil, a gente tem uma arma na mão muito perigosa, né? E a gente por trás do celular, do computador, a gente acha que a gente é super-homem, né? É inatingível, ninguém vai atingir depois, né? Ou seja, que você fica imune. E é muito sério isso. Eu acho bem perigoso, inclusive. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? As palavras, quando elas estão antes da gente proferi-las, né, nós somos senhores. A partir do momento que nós falamos aquilo, a gente jogou aquilo, aí ela já toma vida própria, né? Principalmente hoje com as redes sociais, onde as pessoas podem anotar, gravar, né, documentar aquilo tudo que foi dito, e a gente não sabe o alcance. Por exemplo, a gente está fazendo essa aula aqui, e nós estamos aqui num grupo de 7 pessoas, daqui a pouco a gente deve chegar próximo de uns 10 por aí, que é a nossa média, né? E quando a gente coloca isso aqui lá depois no YouTube, manda link para vocês, a gente não tem dimensão de onde isso vai, né? Então, pode ser que fique só entre nós aqui mesmo, e a gente só que assista, mas a gente não tem ideia para onde isso pode ir, né? Então, ou seja, você jogou uma informação e isso vai embora, e de repente as pessoas vêm. Eu vi uma informação interessante sobre isso. Uma comediante, uma pessoa, estava num programa comentando que ela não costuma fazer postagem, rede social, nada, mas ela fez um comentário de uma postagem de uma pessoa, um famoso também. Aí ela falou alguma coisa lá, não lembro o que, a frase. Ela disse que aquela frase que ela falou, printaram e usaram aquela frase como se fosse o mais importante de toda a questão. Então, ela falou que, sem querer, aquilo ali virou polêmica do que ela comentou, que ela fez um comentário de brincadeira, entendeu? Então, ela falou que aquilo foi uma lição para ela, que ela ficou assustada com a dimensão que tomou, sendo que ela não era o foco principal da questão, e ela fez um comentarinho de milhões que estavam lá. E ela falou que hoje em dia ela não comenta mais nada, assim, em rede social. É muito engraçado. Aí eu achei interessante, que eu falei, nossa, é verdade, às vezes você põe né, fala alguma coisa, aquilo ali a pessoa depois não tem nem, mesmo que você apague, quem printou vai ter aquilo, né, para usar. Eu estava lendo há uns dias aí também que sobre agora nas redes a nova virtude das pessoas é a indignação. Então, antes uma pessoa virtuosa era aquela pessoa ponderada, aquela pessoa que podia analisar uma situação difícil com serenidade,
sem se exaltar, tomar uma decisão, apaziguar e resolver um problema. Agora, com a rede social, o que para eles é virtude é ser exaltado e estar indignado. Então, a intenção é sempre indignar as pessoas. E com isso se faz uma massa indignante, um tribunal e já uma sentença. É uma sequência de coisas, e aí, de um fato pequeno, uma pessoa vira muito conhecida, fica famosa, às vezes pelo mal, né? E é isso, aí que eles estavam dizendo isso, que se acabou aquilo de você poder estimular as pessoas a refletirem, a serem serenas, a não darem a primeira resposta. Acabou tudo isso com a rede, porque o que se quer é enfurecer as massas e trazer à tona o juiz dentro de cada um. Não, e mesmo quando você permanece no direito de ficar quieta, você também incomoda, porque aí você é a isentona, você não toma nenhuma dos dois lados, que é quando tem uma questão polêmica, né? Então, aí você não fala porque é isenta por algum motivo, porque não quer se expor, e aí não querer se expor também virou um problema. É muito difícil, bem difícil. Eu vi um pedaço de uma entrevista do nosso querido Divaldo Franco, que, aliás, meu opinião, eu sou baiano, né? Alguns trechos do Maurício Júnior, e ele fala que às vezes uma pessoa nos ofende, você vem aqui para dar resposta. Ele falou para você, engole aquilo lá, guarde aquilo lá, deixe para você falar amanhã. Amanhã você, com certeza, já pensou melhor e vai dar uma resposta melhor. Às vezes até esquece, a pessoa também. Achei interessante, porque o Divaldo Franco ele fala muito serenamente. Tem uma cultura, tem uma voz maravilhosa. Pode falar, Ellen. Eu acho que a Maria já falou um pouco, estava comentando aqui com o Felipe, que a gente também precisa ter uma visão um pouco mais míope, assim, de a gente olhar para dentro de casa, porque, assim, a gente convive com as pessoas, a gente meio que relaxa, assim, né, tipo, ela não vai... E aí, isso tem que tomar cuidado também, o que você fala para o seu filho, para um parente mais próximo, principalmente, acho que para as crianças, porque isso, acho que marca elas e vai para o resto da vida, algumas coisas que a gente pode dizer para eles de uma forma meio, quando a gente está nervoso, afrontando, assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente começa a olhar primeiro dentro de casa. Ou um estigma, um rótulo que você coloca em alguém, né? Como um filho, né? A gente também estou pensando por esse lado, não só a questão da internet, que acho que é uma coisa mais abrangente, mas também a gente pensar em casa. Porque, às vezes, a maneira como a gente corrige, né? Ela acaba fazendo com que... Eu tenho filhas já adultas e tenho um garoto, como eu já falei aqui algumas vezes, e às vezes, conversando com as adultas, elas me lembram coisas que foram faladas há 20, 25, 30 anos, quando eram pequenas. E falam, nossa, eu não tinha ideia de que isso tinha feito, sabe, tinha marcado tanto, né, na vida, né? Às vezes uma bobagemzinha que a gente fala, uma atitudezinha que a gente fala, isso... né, cria uma proporção, né, cria algo muito grande, né? Então é importante a gente pensar muito naquilo que fala, né? E é interessante porque tanto na rede social quanto principalmente em casa, né? E às vezes as pessoas elas acabam tendo uma antipatia por nós ou uma simpatia e aquilo cai no inconsciente, ela nem sabe por que aquilo está lá, mas foi alguma coisa que a gente plantou lá através de alguma coisa que a gente falou. Outra coisa que eu achei muito interessante é que hoje a gente está muito nessa posição de juízes, né? Então, eu sou juiz de tudo o que acontece. E isso é muito complicado, né? Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. E aí, quando eu fico na espreita, quando eu vejo que alguém errou, eu vou lá e... eu não gosto muito dos termos em inglês, mas eu vou usar porque se usa bastante os haters, né? Aqueles que odeiam. Então, hoje é algo muito comum na internet. Então, quando você comenta alguma coisa, já vira... Então, sempre tem alguém que vai apoiar aquele comentário que você fez e tem alguns que vão buscar pelo em ovo para poder discordar daquilo, né? Então, é complicado isso, né? Então, a gente tentar entender que muitas vezes a gente vê ou a gente
absorve um fato, um comentário de acordo com aquilo, não de acordo com aquilo que você falou, mas de acordo com aquilo que está dentro de mim. Não, Entendeu? Carlos, mas assim, você falou de antipatia, eu tenho observado isso. Eu tenho antipatia ultimamente, claro que eu respeito trabalho, mas assim, é gente que ganha dinheiro para fazer esse julgamento, e né, trabalha com isso, que são essas, como é que chama? Blogueiro, sei lá o que é, tem canais. E aí vem aquela velha historinha que a gente vai estudar aqui da ética, né? Muitas pessoas não têm ética nenhuma de nada, né? E para vender, e para ter like, ou para ter seguidor, ou etc e tal, que eu não sei muito como é que é esse mundo, faz de tudo, entendeu? Não checa a informação, põe, acaba com a vida da pessoa, e depois até desdiz, mas é muito complicado isso aí. E aí eu começo a ver isso, eu vejo com um olhar meio... Eu não dou muito ibope, eu nem olho muito, entendeu? Eu falo, para mim é totalmente descrédito, tem descrédito total essas pessoas. Que é um mundo muito raso. Concordo com você, eu estava pensando nisso essa semana. Depois daquele documentário que eu falei na aula passada, da alimentação, blá, 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 lembra que eu falei do vegano? Eu falei, eu quero conversar, quero fazer uma consulta com alguma nutricionista para eu ver exatamente o que tem de verdade, o que tem de mentira, o que eu queria fazer uma avaliação mesmo. E falei com alguns colegas, gente, me indica alguma nutricionista e tal. Choveu de indicação, eu falei, eu quero nutricionista com orientação vegana, para eu ver o que eles vão me falar. Mandei mensagem para as nutricionistas que me indicaram. 90% me respondeu assim, ai, que legal, que bom que você está querendo conhecer mais, mas agora eu só estou trabalhando por mídias sociais. Só produzindo conteúdo para mídias sociais. Quer dizer, ninguém mais quer trabalhar na real. Todo mundo quer vender um peixe virtual. Eu falei, que bom, porque trabalhar mesmo, suar a camisa, dá trabalho, né? Agora, ficar lá ganhando pelos likes, pelo compartilhar, todo mundo, eu fiquei indignada. Eu falei com a minha amiga, meu Deus, eu não estou achando uma nutricionista que faça atendimento para a paciente mesmo. E é isso aí, todo mundo quer viver só da imagem e viver do virtual, ninguém quer trabalhar. Não, e fora a barganha, né? É uma troca de coisa, eles ficam toda hora mostrando que ganhou. É um negócio tão cansativo. Que ganhou isso, ganhou aquilo, presentinho, enviados, né? Que chama, recebidos. Eu recebidos. Aí mostra recebidos, ganha uma caixa, aí vai abrindo para todo mundo ver que a pessoa recebeu. Que negócio cansativo. Mas né? E é um público grande que tem, viu? Que acessa isso. São os formadores de opinião, os influenciadores digitais, né? Sim. E isso está em todos os lugares. E é bom, em alguns momentos é bom, em alguns momentos é ruim. Né? Agora, o que acontece? Eu vou sempre de acordo com a minha bolha. Né? Nós estamos todos dentro de bolhas. E eu vou buscar aqueles caras que eu acho que são bacanas para aquilo que eu quero ouvir. Eu vou dar um exemplo para você. Se o Felipe é um juiz e ele utiliza a lei para absolver a Gisele, e eu não gosto da Gisele, eu vou dizer que a lei foi feita e que a justiça foi feita. Se ele utiliza a lei para absolver a Gisele e eu gosto... Mito. Se eu gosto dela, eu vou falar que a justiça foi... Se ele condenou ela e eu não gosto dela, eu falo que a justiça foi feita. Se ele condenou ela e eu gosto, eu falo que ele é injusto. Entendeu? Ou seja, eu quero que a lei, eu quero que as coisas aconteçam da maneira como eu gostaria que fossem. Entendeu? Então, quando você bate em quem eu gosto, eu digo que você é violento. Quando você bate em quem eu não gosto, eu falo bacana, legal sua atitude. Entendeu? Então, a gente não está num mundo onde existe isenção e nunca esteve. Por quê? Porque tudo depende muito de como eu percebo o mundo, que é o que nós vamos falar hoje. Entendeu? Como que eu percebo o mundo? Qual é a minha impressão? Então, muitas vezes, eu olho para uma coisa de várias maneiras. O mesmo fato ele pode ser visto de várias formas diferentes.
Né? Então, existe uma frase que nós já ouvimos aqui. Quando Pedro fala de João, Pedro fala muito mais de si do que de João. Mas eu acho que ultimamente, esse exemplo que você usou aí, sei que é meio polêmico da questão da justiça, ela, infelizmente, antigamente, eu acho que ela estava muito mais assim, presa à forma mesmo, né? Hoje em dia é mais politizada, mas, né, tem muita mais politicagem. Por exemplo, é claro que a gente vai ficar meio achando injustiça, mas se ele usou todos ali os termos da lei e se enquadrou aquilo ali, ele vai ter argumento para julgar e condenar, você vai ter que falar, não, ele é culpado, né? Agora, no caso de, hoje em dia, vamos usar um exemplo que o STF faz e está fazendo, é de mudar e passar por cima, inclusive, da Constituição, é uma coisa que você fica, poxa, você perde o crédito na justiça, que é o poder que é o máximo poder, né? Então, é isso que eu acho que está perigoso, está muito perigoso, e está desanimando muito as pessoas, inclusive, né? Porque você não sabe mais o que é justo, o que não é. Não tem como avaliar, né? Essa noção de justo. Fica justo. Agora, se você perguntar para o cara que foi absolvido, ele vai falar que foi bacana. Sim. Né? Ele vai falar que foi bacana. Se você falar, eu pego isso, eu sei no que você está pensando, no que você está pensando. Não é isso que eu me refiro, tá? Uhum. Estou dizendo de um modo geral. O sentimento de justiça e de justiça. Não vamos entrar num caso específico, senão nós vamos ficar a noite inteira, que não dá nada. Eu falo do Lula, do STF. Não é esse caso que eu estou falando. Eu falo de um modo geral, entendeu? Então, quando o cara grandão bateu no cara que eu não gosto, eu falo, bacana, ele merecia apanhar. Quando o cara grandão bateu no cara que eu gosto, eu falo, poxa, ele é violento, ele não podia ter feito isso. A atitude é a mesma. Né? Então, depende muito de como eu observo as coisas que acontecem. Né? Então, a gente buscar uma certa isenção, né? E isso a filosofia vai tentar fazer com a gente, com que a gente busque uma certa isenção, né? E passe a seguir muito mais a nossa consciência e aquelas ferramentas que são realmente boas, né? Porque às vezes muito blogueirinho, muito influenciador digital, são pessoas que você vê que são completamente despreparadas, né, para aquele assunto. Gente, e esses influenciadores têm alguém por trás. Tem alguém que está interessado em fazer daquela pessoa que saiu do nada virar a cabeça de um monte de gente. É uma empresa, é um partido, é uma indústria. Sim. Então, também não sai do nada. Ninguém sai do nada dessas coisas. E tem a manipulação inconsciente também, né? Que você pega uma onda, que aí vai todo mundo entra na onda, né? O exemplo é essas polêmicas que tem, essas campanhas, né? Que aí põe hashtag não sei o quê, aí todo mundo põe. Aí você olha, você abre as redes sociais, todo mundo põe. Os famosos, todo mundo, né? Vidas negras importam, vai. Aí todo mundo põe, aí você todo mundo, aí muda a cara do perfil, aí vira uma onda que você nem sabe o que é, você entrou. Tá todo mundo dizendo a mesma coisa e falando a mesma coisa, né? É muito doido isso. Fala, Felipe, você está mexendo na cadeira faz tempo aí, pode falar um pouco. Não, eu concordo com o que está sendo dito, mas acho que isso sempre aconteceu. A diferença é que antes você tinha uma mídia que escolhia o caminho que ela ia seguir e você não tinha outras fontes. Hoje em dia, com a internet, você tem essa coisa de você poder ter várias opiniões, só que mesmo assim as pessoas se polarizam. Então, aquela que tem uma opinião, ela só vai escutar aquele grupo e aqueles blogueiros, seja lá quem for, que pensam igual a ela. E o outro que pensa diferente, ele só escuta os outros. Então, você cria guetos na internet, né? E aí você está dentro daquele grupo ali, você acha que aquela é a verdade absoluta, como era antes. E o outro grupo, acho também, ele tem a verdade absoluta, que está todo mundo curtindo, está todo mundo apoiando, né? Mas eu estava pensando de outra forma sobre esse tema, que era a questão do perdão. Geralmente a gente fala... Estou mudando completamente, desculpa. Não, vamos, é assim mesmo. Vai lá. Mas geralmente a gente fala assim,
você tem que esquecer para perdoar. Mas a gente não esquece, né? É aquela mancha na parede do que fala no tema. O perdão é mesmo você lembrando, você conseguir superar aquilo, né? Esse tema me lembrou muito essa questão do perdão em função disso. Você, mesmo com a lembrança, com uma experiência ruim, você passar por isso e usar isso de uma forma como experiência que vai fazer você crescer, né? É lembrar daquilo sem que aquilo doa, né? Quem esquece é quem tem Alzheimer, né? Geralmente. Agora, o cara que perdoa, ele vai sempre lembrar, por isso que fica essa marca, né? Essa nódoa. Mas aquilo passa a não doer mais. Mas, de qualquer maneira, você, mesmo que não queira, dependendo da situação, você vai ficar com o pé atrás com aquela pessoa. Sim, você fica mesmo estando perdoado. Né? Então, esse pé atrás é essa nódoa, né? É essa marquinha que fica, né? Que a gente, às vezes, não consegue se livrar dela, né? É aquele vaso que quebrou e a gente colou, mas ele nunca mais volta a ser o mesmo, né? Porque quando você olha bem ele, você vai ver que tem ali umas marquinhas, né? Daquela restauração que ele sofreu. Pode falar, Mariana. Boa noite. Eu estou sentindo falta aí, né, na conversa sobre o espiritismo. Pessoas abençoadas, lindas, virtuosas. Não, vamos lá então. O que você pode dizer para a gente? Vamos lá, dê a sua colaboração. Porque nós somos... Não, eu sou uma aprendiz do básico. Nós somos espíritos, não é? Nós temos que nos corrigir, né, de forma íntima. Nós não julgamos, nós temos que aprender a não julgar, né? E se a pessoa fez algo, né, que a gente, sei lá, algo mal para nós, e nós temos que perdoar, porque a gente também não sabe o que na outra vida a gente fez com essa pessoa. Não é isso? A gente não está aqui aprendendo tudo isso? Sim. A gente não está vivendo, corrigindo coisas, porque todo mundo aqui já não viveu várias vidas e sempre errou. Sempre erramos, e por isso que a gente não está aqui. Não é? Então, assim, se a gente está vendo também coisas erradas, é porque cada um está fazendo o seu papel, todo mundo errou, nós também. Aqui ninguém é santo aqui, ninguém já aprendeu. Não é? Eu também. Eu estou aprendendo muito. Eu estou aqui agora, estou de férias, estou com meus filhos, e assim, e aprendendo muito com eles também. A questão do perdão. Né? E aproveitando tudo isso, né? Então, mesmo assim, deixou marca tal, mas também eu já devo ter deixado marcas também. A gente tem que orar muito e olhar muito, com muito amor. Eu não sei, eu tô sentindo essa falta disso, de alguém falar sobre isso. A questão do perdão é bastante interessante, porque a Marina falou, nós temos que perdoar. Eu acho que quando a gente coloca o verbo ter, fica uma coisa muito pesada. Eu acho que se eu colocar o verbo eu quero, as coisas se tornam mais leves para mim. Porque a questão não é esquecer. Perdoar não é assim, não é o fato de você esquecer. Perdoar não é o ato de você esquecer. Perdoar é exatamente você lembrar aquilo, mas que não dói mais. É como se fosse uma marca que você tem na tua mão. Você olha aquela marca, que muitas vezes estava dolorido, machucado. E aí, ao longo do tempo, porque eu quero ultrapassar essa dor, eu olho aquela marca da minha mão, mas não dói mais. Então, não é o ato de esquecer, é o ato de eu aceitar aquela situação, aquela circunstância e não doer mais. E assim mesmo eu posso estar sempre lembrando, sabe? E quando a Marina comentou sobre o espiritismo e vamos questionar sobre isso, eu acho que quem está nessa doutrina ou quem está nessa vivência, constantemente está com a espiritualidade perto, independente do assunto que é, porque sempre vai envolver a palavra evolução. Então, a gente está aqui, qual é a missão? A nossa missão é evoluir. E evoluindo, a gente integra todos os assuntos que nos pertencem, inclusive a palavra perdão. É mais ou menos por aí. Beleza. Muito bom.
Boa lembrança, viu, Marina? Muito legal. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou compartilhar aqui. Está todo mundo com o livro aí, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema aqui, Percepção e Memória, livro 2, capítulo 1. Vamos à reflexão. Quem que poderia ler a reflexão para a gente? Eu leio. Beleza. Reflexão: os sentidos, a vontade e o espírito. Nosso contato com o mundo se assemelha a uma avenida de duas mãos. Trazemos as nossas informações de fora para dentro através dos nossos sentidos e levamos as informações de dentro para fora através do nosso corpo. Gesticular, olhar, falar, escrever, pintar, representar, tocar, dançar, enfim. Usamos todos os nossos recursos corporais para isso. A origem do que vem de fora são os acontecimentos do mundo externo. A origem do que vai dentro para fora é a nossa vontade. Vamos fazer um trabalho investigativo em nosso corpo, procurando onde se encontra a nossa vontade. Começando pelos pés, pernas, abdômen, braços, pescoços e finalizamos na cabeça. Entendemos que ela está em nosso cérebro. Vamos adiante. Lá encontramos células nervosas, neurônios, produtos químicos, disparos elétricos, células e reações químicas. Aí, vai ao encontro do que a Marina falou para a gente aí, né? Ao encontro do espírito, né? E muitas vezes da mente, como a gente preferir chamar. Então, onde que está a nossa vontade, né? Onde que eu estou? Onde que está o ser? Quando eu procuro por onde eu vou tentar me localizar aqui dentro de mim, a gente sempre acha que está aqui, né? Dentro do cérebro, em algum lugar aqui. E aí, à medida que a gente vai se aprofundando um pouco mais, a gente vai ver que não é bem assim, né? Então, essa reflexão aí, ela traz para a gente já essa ideia, né? Que talvez nós sejamos muito mais do que um corpo físico, muito mais do que cérebro, muito mais do que neurônios, muito mais do que disparos elétricos. Vocês concordam com a reflexão? Então, vamos lá. Bom, essa nossa aulinha, qual que é a ideia dela? E o nosso tema, ele já mostra bem para onde nós vamos, né? Que a gente tenha mais ou menos esse conceito aí, né? De sensação, o que é sensação, o que é percepção, o que é memória, como nós captamos as informações que vêm de fora e como nós fazemos com as informações de dentro quando a gente joga essas informações para fora. Tá? Então, muitas vezes, eu fico me perguntando como que eu recebo essas impressões, como que eu recebo tudo aquilo que vem de fora. Né? E, ao mesmo tempo, eu estou em contato com o mundo. Eu recebo informações e jogo informações, recebo informações e jogo informações. Então, é mais ou menos esse o trabalho que a gente vai tentar entender um pouquinho. Como eu não sou um cara muito bom de anatomia, eu não sou médico, eu não manjo muito dessas coisas, eu peguei um videozinho curtinho, aqui de 5 minutinhos, que vai explicar para vocês, talvez em 5 minutos, aquilo que eu demorasse meia hora para explicar e ainda sem a mesma exatidão. Tá bom? Então, vamos assistir esse videozinho e aí a gente vai tendo uma ideia do que é isso e aí a gente vai poder conversar um pouquinho a respeito disso depois, tá bom? Só um minuto. Professor William aqui para falar um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é a rede de comunicação do nosso organismo. Ele é formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens e estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, que podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou contrações. O sistema nervoso está dividido em duas partes fundamentais.
Essas partes são o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos falar primeiro sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Os dois são envolvidos e protegidos por 3 membranas. Essas membranas são chamadas de meninges. São elas a dura mater, aracnoide e a pia mater. Vamos falar primeiro sobre o encéfalo. O encéfalo, que pesa aproximadamente 1,5 kg, está localizado na caixa craniana e apresenta 3 órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, como a gente já sabe, é um dos mais importantes órgãos do sistema nervoso. Ele é considerado o órgão mais volumoso também, pois ocupa a maior parte do encéfalo. E o cérebro está dividido em 2 partes simétricas, ou seja, iguais: hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Assim, a camada mais externa do cérebro é cheia de reentrâncias e chamada de córtex cerebral, o responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita e etc. Ele é sede dos atos conscientes e inconscientes da memória, do raciocínio, da inteligência e da imaginação, e ele ainda controla os movimentos voluntários do corpo. Vamos falar agora sobre o cerebelo. O cerebelo está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. Além disso, ele também regula os tônus musculares, ou seja, regula o grau de contração dos músculos em repouso. Vamos falar agora sobre o tronco encefálico. O tronco encefálico conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Além disso, ele produz estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e os reflexos, como a tosse, o espirro e a deglutição. Medula espinhal. A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da nossa coluna vertebral. Na sua parte superior está localizada o tronco encefálico. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do nosso corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários, que são os reflexos. Agora vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é formado por nervos, que se originam do encéfalo e da medula espinhal. Sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. Importante destacar que existem 2 tipos de nervos, os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Os nervos cranianos distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo e a sua função é transmitir mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Já os nervos raquidianos são organizados em 31 pares de nervos que saem da medula espinhal e são formados de neurônios sensoriais que recebem estímulos do ambiente e neurônios motores que levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. De acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, outra divisão. O sistema nervoso somático regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa vontade, bem como regula a musculatura esquelética e todo o nosso corpo. Ou seja, o sistema nervoso somático regula as nossas ações voluntárias, correr, andar e esse tipo de coisa. Sistema nervoso autônomo. Ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta 2 subdivisões, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático estimula o funcionamento dos órgãos e o sistema nervoso parasimpático inibe o seu funcionamento. De maneira geral, esses 2 sistemas têm funções contrárias. Enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila, aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático, por sua vez, contrai a pupila e diminui os batimentos. Enfim, a função do sistema nervoso autônomo é regular as funções orgânicas para que as condições internas do organismo se mantenham constantes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. Todo mundo... Mãe, misericórdia. Rapaz, você viu que beleza? Vai ter prova, professor? Vai cair na prova? Vai cair na prova tudo isso. Vou ter que colar, Carlos, é muito difícil. Vê que interessante. Agora eu entendi por que aí... eu tirava só 2, 3, 4 em biologia, anatomia. E aí aí o livro pede para eu explicar isso para vocês, entendeu? Então eu falei assim, de jeito nenhum, eu também não tenho capacidade para explicar tudo isso, né? Porque vai entrar muito no ramo da medicina. Então é só para a gente dar uma pincelada por alto como que funciona o nosso sistema nervoso, como que funciona todo esse mecanismo que faz com que a gente possa aprender, com que a gente possa
colocar as nossas informações para lá e para cá. Então, isso não é o objeto do nosso estudo. É só para a gente dar uma pincelada por alto e falar, olha, eu sei que o cérebro ele divide mais ou menos assim, eu tenho essas conexões, eu vou ter as sinapses lá no meu cérebro e, através disso, a informação chega. Né? Então, se você pegar aqui esse primeiro, no livro aí, se a gente pegar esse 1.2 e até o meio lá do 1.3, a gente estaria falando mais ou menos sobre isso. Tá? Então, eu gosto muito de levar... Então, a gente já teve uma ideia, então agora vamos levar para aquilo que realmente vai pegar mais no nosso caso aqui, que é o caso da filosofia. Tá bom? Foi bom descobrir, porque se você quiser fazer musculação, então é só exercitar o cerebelo, né? Só exercitar ele, que não tem problema. Mexe com tônus muscular. Tem alguém da área de medicina aqui com a gente? Ou não? Eu sei a doutora Gisele. A doutora, então, Gisele, eu poderia ter pedido para você explicar isso para a gente, mas eu fiquei com medo de falar bobagem. Olha, te falo que eu adorei o vídeo, viu? Porque eu até relembrei coisas. Não é fácil mesmo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Achei que o vídeo foi muito bom. Ô, Carlos, tem um vídeo do Pedro Calabres, ele é neurocientista, né? Sim. Que é legal, vou ver se eu acho, aí eu vou pôr, sei lá, para vocês. Ele fala sobre o cérebro, né? Aí ele comenta que a gente fala muito assim, eu sou coração e eu sou razão. Né? E ele fala que não existe isso, que a dor que você sente no coração, da paixão, né? do sofrimento, ela é basicamente química. Você sente a dor, são impulsos nervosos que saem do seu cérebro. Então, assim, você sente, foi comprovado e foram feitas testes, né? Como é que fala? Experiências, que a pessoa que leva dor de amor, né, que leva um fora, que sofre, ela sente todos os impulsos de quem tem um machucado, de quem bate o carro, machuca, sente dor. Então, existe a dor do amor, ela é uma dor mesmo, que ela tem impulsos nervosos, que você sente, o seu cérebro funciona. Então, é tudo no cérebro. Ele falou que não existe isso de coração, né? Que a gente tem uma imagem que é o coração que manda. Não é o seu cérebro que você racional, mais emoção, que ele também é meio contra isso, que ele fala que é uma questão de treinamento, né? Mas que, enfim, é um vídeo super legal que explica bem isso. Quando a gente vem para o Espiritismo, aí a gente vai ter os chakras. E aí, nos chakras, a gente já vai ver alguma coisa que vai, de uma certa forma, falar de outra maneira, entendeu? Então, o Pedro Calabres, ele vai colocar bem o olhar da filosofia, o olhar materialista. E quando você pega os chakras... E é bacana, que aí a gente vai pegando um pouco lá, um pouco cá, e vai tentando entender aquilo que está além da física, né? da metafísica. E isso que é bacana. Foi. Tem o Dr. Sérgio Felipe Oliveira, que é neurocientista também. Ele é o grande estudioso da glândula pineal. Ele também bota umas coisas assim. E ele é espírita, né? Então, ele fala da saúde integrativa, de tratar um paciente no seu integral até. Sim. De maneira holística, né? Ele é uma belezinha, ele. Eu acompanho algumas coisas dele. Eu sou mãe de uma adolescente de 17 anos. De vez em quando, meu cérebro dá nóia. Aí eu costumo uma... A única coisa que eu posso dizer, Maria, é que tudo passa. Fica tranquila que tudo passa. Como diria Chico Xavier, isso também vai passar. Tudo passa. Então, eu queria fazer um comentário. Dentro do estudo dos aprendizes, tem isso também. Tem toda a biologia, tem a física, tem a matemática, então é super complexo. O estudo do espiritismo é super complexo. Então, se a gente ficar assim, não, eu não entendo de biologia, eu não entendo de matemática, eu não vou, a gente nunca vai aprender, porque não é só a reforma íntima, a reforma íntima é muito importante, mas o espiritismo, sendo explicado pela ciência, ela entra tudo isso.
E aí você falou assim, aí tem a parte do chakras, tem a doutora Aniette Roma, também, que é espírita. Ela também faz parte também dos preletores, né, dos professores. E assim, é tudo muito complexo. E quando a gente está nesse meio, a gente acaba aprendendo. Temos que entender como funciona, né? A nossa fisiologia, a nossa anatomia, não é? E aí fala que quem manda é o cérebro, que vai mandar na dor. Eu não entendi muito bem isso, mas tem um médico também que fala que quem manda no cérebro é o intestino. É o intestino que manda todo o comando para o cérebro, que aí vai distribuir os nutrientes, né? Todas as sinapses aí para o corpo. Então, assim, se o nosso intestino também não tá bem, todo o resto vai estar mal, inclusive nossos pensamentos, né? A química, né? Eu não sei se a doutora concorda ou não, mas tenho um médico, o doutor Dalilasti, eu gosto muito dele, ele fala muito isso, sobre a desbiose, o cuidado, né, que a gente tem que ter. Tá bom? Obrigada. É tudo um conjunto, né? É tudo um conjunto. E é legal, por exemplo, eu não sei qual que é a especialidade da Gisele, mas eu acho muito legal a medicina vir ao encontro, né, desse... Você quer falar, Gisele? Qual que é a sua especialidade? Não? Eu sou homeopata. Tá. Então, a medicina, a homeopatia é fantástica, né? Então, a gente vê todos os conhecimentos se juntando, porque não existe um lugar só, né? Então, quando a gente vai pegando... É holístico, né? O conhecimento do todo. Uma vez eu fui a um cardiologista com pressão alta e ele mandou eu ler um livro, né? Que o livro falava de ansiedade. E ele ficou assim cheio de dedos para me receitar, né, esse livro. Ele falou, não, eu vou te dar o remédio direitinho, vou mandar fazer os exames. Só que o seu problema, ele tem uma causa. Isso há muitos anos, há 20, 30 anos. Esse problema tem uma causa, e essa causa está sendo a ansiedade. Então, não adianta eu curar aqui e não curar a causa. Então, hoje, muitos médicos eles já têm uma visão, né, mais ampla, né? E isso é muito bacana, né? E só vem corroborar com aquilo que o Espiritismo coloca para a gente. Eu penso que isso é muito bom mesmo. Bom, a percepção, ela vai dizer para a gente como o cérebro interpreta os estímulos. E essa relação entre a percepção interna e a realidade externa é muito complexa. Vamos tentar trocar isso em miúdos. Então, a percepção é como o cérebro interpreta o estímulo. Então, eu recebo um estímulo de fora. Como o cérebro vai interpretar esse estímulo? Como que ele vai me entregar esse estímulo que ele teve, né? Olha que detalhe, né? O que entra se acomoda de forma a se combinar com nossas ideias preconcebidas. Em outras palavras, a realidade é filtrada. Se atarmos uma faixa no pulso, ela ativa neurônios do tato. Por algum tempo, ficamos conscientes que há algo em torno do pulso, mas em pouco tempo, deixamos de senti-la. Você está sentindo, Gisele, essa aliança que está no teu dedo aí ou não? Só agora que eu falei, né? Se eu pegar, por exemplo, a Ana, ela está com o cabelo amarrado, você está sentindo lá o negócio amarrando o cabelo? Agora que eu falei, tá, mas antes não estava, né? Esse fone de ouvido me incomoda, eu fico mexendo com ele no ouvido toda semana e eu juro para mim mesmo que essa semana eu vou comprar outro. Mas eu me acostumo, né? Só quando a orelha dói muito que eu fico mexendo, mas a gente se acostuma. Então, nós temos essa capacidade, né, de... Olha que interessante, ó. Ele tem mais neurônios inibidores que qualquer outra espécie animal. É possível que esses desligadores sejam parcialmente responsáveis pelo nosso poder de concentração. Então, muitas vezes, eu me concentro em algo, eu estou num lugar onde tem muitas pessoas falando, mas se eu estiver muito interessado no assunto, eu consigo ler mesmo com aquelas pessoas falando, né? Eu tenho certeza que você deve... eu não consigo. Você consegue ler em ônibus, você consegue ler em avião, a gente consegue fazer uma porção de coisas assim. Então, a gente consegue se desligar, né, e fazer, e mergulhar naquilo que a gente está fazendo. Então, como que eu recebo as impressões de fora,
como que eu vou digerir isso e como que eu consigo, ao mesmo tempo que eu estou recebendo essas informações de fora, esquecê-las e mergulhar naquilo que eu estou fazendo. Né? Sem que haja nenhum tipo, sei lá, barulhos, por exemplo. Se o cara ficar com martelo, ele te incomoda, porque ele fica tum, 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 e se incomoda. Agora, se for um barulho constante, a gente já se acostuma, não acostuma? E a gente se acostuma com cheiros, a gente se acostuma com barulhos, com tudo. Né? Então, ou seja, o nosso cérebro, ele pega todos esses impulsos exteriores e vai adaptando, ele vai ajustando aqui. Ó. Achei muito bacana quando ele fala isso. Se acomoda de forma a combinar com nossas ideias pré-concebidas. Para todos os sentidos, existem mecanismos similares que fazem com que filtremos ruídos, sabores, odores e sensações. A gente já falou sobre isso. Vamos lá. Será que nós temos só 5 sentidos ou temos mais do que isso? O sexto sentido é considerado por biólogos e cientistas como a capacidade de perceber e interagir com campos eletromagnéticos. Tubarões e arraias são capazes de perceber com sensibilidade impressionante a eletricidade corporal de presas potenciais. Eu já ouvi falar, eu só não me lembro onde que eu li, que nós temos 23 sentidos. E esses 5 são os mais perceptíveis, os mais simples. Mas eu não consigo saber onde. Eu não sei se foi no Caibala ou, sei lá, eu vi em algum lugar. 23, hein? Eu não tinha ouvido falar em 23, não, mas é bastante, né? E a gente conhece basicamente 5 aí, né? Então ele está falando aqui desses animais, né? Que tem esses, e olha esse aqui, ó. Várias espécies de animais migratórios, como aves, peixes, tartarugas e baleias, possuem uma capacidade de percepção magnética especial, uma bússola biológica capaz de identificar o campo magnético da Terra e migrar para pontos longínquos e com impressionante exatidão. A gente já viu os pássaros migratórios, né? Eles voando, você fala, poxa, mas como ele sabe para onde ele tem que ir? Porque se alguém pegasse um de nós aqui e colocasse, por exemplo, num avião, você pilotando, e você não tivesse nenhum instrumento de navegação aérea, a gente não saberia para que lado é. Alguém falou assim, ó, levanta voo e vai para Campo Grande. Você fala, para que lado que é Campo Grande? A gente ia ter uma desculpa. Eu estou falando sem nenhum instrumento, se a gente não tivesse bússola, não tivesse nada. Tá? Só pela cabeça, a gente poderia ter uma ideia. Por exemplo, São Paulo, é para lá. Né? Mas, de repente, sabe... né? E muitos animais têm, né, no caso, mais esse sentido aí, né? Então, olha que interessante. O sexto sentido, Carlos, o sexto sentido também está sendo bem evidenciado, né? Carlos, eu vi em algumas palestras do Sérgio Felipe, que a Maria citou, ele fala muito da glândula pineal, responsável justamente por essa localização com os polos magnéticos, por essa coisa que a gente tem, percepção do sol, da lua, da noite, das estrelas, e que a glândula pineal, mais desenvolvida ou menos, dependendo da aptidão de cada ser aí, né? Ela seria responsável por fazer essa sintonia, pelo menos no corpo físico, né? Uhum. E ele fala muito que ela está muito ligada, justamente que ela faz a ponte entre os dois planos, né? Entre as duas dimensões. Isso. E esse conceito vem do Descartes, né? O Descartes ele chegou a falar da glândula pineal, né? E muita gente aí eu já vi dar risada do Descartes. Muitos filósofos aí que só veem por um lado, né? Falar, o Descartes viajou nisso aí, né? Mas, por outro lado, você vai ver outros que estudam de uma maneira mais ampla e que veem esse lado espiritual, já dizendo que a glândula pineal tem um fator. Seria essa ponte, né, Felipe, entre o físico e o material. Né? Então, quanta coisa bacana aí, né? Quanta coisa interessante que a gente tem para ouvir. Pode falar, Marisa. Professor, se eu dou um exemplo de pegar um avião e sem instrumentos ir para tal lugar. Tem um exemplo bem mais simples, professor.
Você deixar o carro no estacionamento e entrar no supermercado, ou no shopping, entendeu? Com Porque fala que o certeza. ser humano não tem a magnetita, sei lá, o campo magnético para localizar o veículo. Não precisa nem pegar o avião, né, Marina? Não, é só você deixar o carro no estacionamento. Se você não gravar onde você deixou, se é perto de um poste, perto de uma árvore, já era. Nunca aconteceu com ninguém de vocês? Só comigo? Eu acho que é só com você. Eu já perdi várias vezes carro de estacionamento. Eu já deixei o carro e vim a pé porque eu esqueci que eu estava de carro. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei que eu estava de carro. Tinha ido de carro. Então, mas não é por falta de sexto sentido. Não é falta de localização, não. Isso é esquecimento. Felipe é esquecimento. Ele esquece. Não é falta de localização. Isso sem falar que por duas vezes... Isso sem falar que por 2 vezes eu entrei no prédio vizinho. Eu não sei como é que a pessoa da portaria me permitiu, mas ele abriu a porta da garagem, eu entrei, fui na direção da minha vaga. Quando eu entrei dentro da vaga, eu falei, mas gozada, tá tão estranho aqui. Meu Deus, mas parece que o vizinho não é esse. Aí eu fui perceber que eu tinha entrado no prédio após o meu. Aí eu simplesmente saí devagarinho, eu falei, e agora, como é que eu saio daqui? E a pessoa da portaria abriu novamente, sem falar no fato que eu cometi isso 3 vezes consecutivos dentro desse prédio. Então, porque ele já te conhecia, por isso que ele abriu. Não sei, acho que ele gostou da cor dos meus olhos. Mas, Ellen, esse negócio de homem tem um negócio legal aí, que esse negócio de esquecimento, porque homem esquece fácil. Eu tenho um fato engraçado com esse negócio de esquecimento. Eu já estava discutindo com meu marido, que era namorado na época, e aí chegou um momento da discussão dentro do carro, indo para algum lugar, que eu fiquei muda. Falei, quero ver o que ele vai me responder. E a gente ficou, tipo, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, sei lá quanto tempo, que eu não lembro. Para mim foi eternidade, para ele, não sei. E ele virou para mim e começou a conversar comigo. Eu falei, nós estamos discutindo. Até hoje ele ri disso, que ele fala, é mesmo? Ele simplesmente esqueceu que estava discutindo. É seletiva. O Felipe está com memória seletiva. Não é, Ana, essa daí é desculpa para não entrar numa DR. Pode ser. Pode ser. Mas foi engraçado, foi. Eu já cansei de levar ele para prédio errado também. Ele entrou, a gente, no Rio de Janeiro, no prédio vizinho, ficou preso dentro do elevador esperando. A minha mulher entrou no apartamento errado e ainda ficou brava com a moça que estava sentada no sofá, falou, o que você está fazendo aqui? Então, assim... Não, meu pai fez isso, entrou no apartamento errado, achando que era o meu, falou, nossa, ele comprou o cachorro e mudou a decoração da casa inteira. Isso também aconteceu com um tio meu em Jacareí. Ele combinou com a minha tia, que é tia do coração, né? É um casal amigo dos meus pais. Então, eles combinaram para ir para Caraguá. Então, vamos. Minha tia ficou lá arrumando as coisas, ele entrou no carro e foi para Caraguá. Quando ele chegou em Caraguá, que ele percebeu que não estava com a mulher nem com os filhos. E aí ele foi para Jacareí. Olha isso, gente. Olha, se acontecesse isso comigo, eu matava. Gente, mas tirando esses fatos engraçados, esses casos que acontecem absurdos, horrorosos, de gente que esquece neném no carro, isso é uma coisa complicada, porque é um ato falho, sei lá, a pessoa sai da rotina, muda e nem lembrava que tinha que, né? Teve um caso que a mãe achou que o pai que tinha levado a criança e era ela, e ela deixou o pai primeiro, e aí saiu do carro, trancou o carro e a criança morreu dentro do carro. É muito doido isso, se for ver. É desatenção, porque eu fugi da rotina, né? O Felipe estava falando de esquecer carro. Eu já esqueci, há muitos anos eu esqueci o carro também, mas é que eu não tinha hábito de ir trabalhar de carro. Eu trabalhava em fábrica, então eu ia de ônibus da fábrica. Aí, um determinado dia, eu fui trabalhar de carro, e quando eu estava voltando no ônibus, aí um carro igual o meu ultrapassou o ônibus. Eu falei, nossa, o carro é igual o meu. Aí que eu lembrei que eu tinha ido de carro. Entendeu? Mas assim, porque você fugiu da rotina. É o caso da criança, né? Que você não estava acostumado, né? Inclusive, eu já esqueci filho na escola. Mas vamos para frente para a gente não... Deixa eu contar mais uma. Mais uma que diz respeito ao meu modo Vânia de ser.
Eu trabalhava na Kodak e também ia de ônibus, mas nesse dia eu fui de carro. E nessa altura, a minha sogra estava na minha casa, e aí eu fui de carro, eu morava na Vista Verde, eu ficava na Dutra. Bom, ontem eu fiz arroz, feijão, bife, não sei o quê. E amanhã, o que eu faço? Faço isso. Nossa, mas eu tenho que passar roupa. Nossa, mas eu não estudei. Nossa, gente, o João não sei o quê. E fui pensando, eu deveria ter entrado na entrada da Vista Verde e não passei, eu fui reto. E fui embora. Quando eu dei por mim, mesmo meio que hipnotizada, eu falei, gente, mas onde é que eu tô? Gente, eu fui parar em Caçapava. Nessa história de o que eu tenho que fazer quando chegar na minha casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando eu olhei, quando eu dei por mim, eu estava em Caçapava. Aí eu tive que entrar em Caçapava, fazer o retorno e voltar e entrar na Vista Verde. Essa é incrível. O sétimo sentido expressa ideias de telepatia. Vamos ver se a gente já teve essa sensação aí, ó. Sensação de ser observado, premonição e intuição. É o que se chamaria de percepção extrasensorial, né? Eu acho que alguns de nós aqui devem ter essa capacidade, né? De essa sensação de você captar coisas que estão além, né? Aquele que capta, por exemplo, os espíritos, né? Que tem essa habilidade, né? E aqui mostra que alguns animais domésticos têm essa percepção. Então, às vezes, você vê pessoas, por exemplo, que tem gato, cachorro, e às vezes o bicho ali muito, muito agitado, né? Notando alguma coisa que a gente, às vezes, não está notando. Então, quanta coisa que está ao nosso redor, eu não quero que você fique com medo, mas quanta coisa que deve estar ao nosso redor que a gente não observa, que a gente não consegue notar, por não ter esse sétimo sentido aqui bastante aguçado, né? Alguém aqui tem alguma experiência nesse sentido? Eu tenho várias vezes algumas experiências nesse sentido. Uma certa vez eu estava com meu ex-marido na casa dos tios dele em Portugal e ele queria ir para Lisboa e eu falei, não vá, não é legal, não vá. Vou porque você é muito chata, porque você não sei o quê. Eu falei assim, João, não vamos de ônibus, João. Não, porque você é isso, porque você é aquilo. Ok, eu acho que melhor que a gente não... Aí o que aconteceu? Ao sair da cidade, veio um caminhão e bateu no carro atrás. E aí, obviamente, que nós não fomos, porque batemos o carro e o carro não era nem nosso, era o carro do tio dele, né? Então, assim, várias vezes ao longo da minha vida... eu falei, não vou ali, porque aquilo ali não está legal. Eu vou e acontece alguma coisa. Isso desde criança eu tinha esse sentido. Principalmente andando com meu pai, muitas vezes no carro, eu começava a chorar, alguma coisa na frente estaria acontecendo. E é uma situação muito difícil, principalmente no que se trata de filho. Mas, Vânia, quando a mulher fala para o marido que vai acontecer alguma coisa, não é esse sentido, não é praga. Pode ser, viu? Acho que eu fui uma grande pragas às vezes. É boca de mulher que a gente fala. Mas gente, é tudo energia, né? Porque se a gente vibra, essas coisas, não, vai acontecer coisa ruim, vai acontecer coisa ruim. Não é porque você tem um sétimo sentido. Você mesmo provocou, você mesmo traiu. Por isso a gente tem que sempre ter pensamentos positivos. Não é questão de vibrar para baixo. É algo que vem. Não é uma vibração, porque a vibração é algo muito consciente. Né? Você está sentindo alguma coisa consciente, mas quando se trata de uma espécie de uma intuição, é algo instantâneo. Vem em você, vem uma angústia aqui dentro, dizendo, não vá ali, que aquilo ali não está legal. Sabe? É algo que vem assim e é importante que a gente ouça essa voz interna, porque às vezes salva, viu? Às vezes não, na maioria das vezes. Semana passada, eu estava tendo essa discussão no trabalho com os colegas, e eu trabalho só com engenheiro, com cientista, todo mundo materialista, né? E a gente estava discutindo essa coisa de mediunidade, eles falando de médium e tudo mais. Aí eu puxei, mas quem aqui que nunca teve uma intuição, um sonho, uma sensação, alguma coisa assim que aconteceu e que você sabe que só você sentiu, só você sabe, mas que era real. Aí eles começaram a tentar dar todas essas explicações que a ciência tenta colocar, né? Isso é o subconsciente, isso e aquilo e tudo mais. Eu falo, gente, a gente pode tentar inventar um monte de desculpa, mas
será que não dá para perceber que existe influência externa e que a gente percebe essa influência externa? É muito mais fácil explicar isso tudo. E eu acho que todo mundo tem essa sensibilidade de uma forma ou de outra, né? Ô, Felipe, você que então está aí nessa linha da ciência, você não acha que o sexto sentido seria uma extensão da física quântica? Eu ouvia falar de física quântica na época da yoga, muito tempo atrás, que falava das energias, do prana, de tudo que você mentaliza. Tem vários nomes, né? Não, mas eu estou falando a nível subatômico mesmo. O que a gente percebe às vezes e sente não é alguma coisa que vem a nível subatômico? Sim, eletromagnético, né? É energia pura, né? A gente vive num mar de energias, né? De pensamentos, de tudo. Não é que a gente vive no mar de energia, nós somos energia. E estamos em meio a tudo que é energia. Por conta de célula de energia. A matéria é uma densificação de energia, né? Então, mas eu acho que tem coisas que que é inexplicável, assim, que às vezes você telepatia, energia, não sei. Eu era criança e fui viajar para casa de uma parente no Rio. Minha primeira viagem, eu era pequenininha, eu fui com eles de carro e meus pais iam buscar depois de uma semana. Nunca tinha me separado deles e fui, e já fazia uns 2, 3 dias que eu estava lá e eu chorava escondido, porque eu era muito tímida e eu tinha vergonha que eles falassem para os meus pais, ela está chorando, porque era longe, eu sabia, na minha cabeça eu sabia, tinha uma distância, tinha um tempo, não era assim, né, vim buscar. Então, assim, e foi muito conversado, você vai mesmo, você não vai chorar, você quer ir, vou, tarará. Então você vai, é longe, ok. E eu lembro de eu chorar à noite, na hora de dormir eu sempre dava uma chorada, assim, já era um terceiro dia, mais ou menos. E a minha mãe ligava, ela ligava, mas não falava comigo, talvez para eu não chorar, não querer voltar. E teve um dia que ela ligou, assim, era umas 10 horas, já estava todo mundo meio dormindo, e eu lembro da minha prima atender e falar, sim, ela tá bem, tá tudo bem. E eu lá ouvindo do quarto, aí eu fui na sala, e ela falou, sua mãe quer falar com você, porque ela está ouvindo você chorar. E ela falou que ela me ouvia chorar dentro da minha casa, ela ouvia minha voz, ela me ouvia chorar. E eu estava chorando mesmo, assim, sabe? Eu estava sentindo muita falta. E aí eu comecei a chorar, eu falei, eu estava chorando. Ela falou, tudo bem, mas agora você vai esperar. E eu achei, na época, eu era muito pequena, eu achei aquilo muito doido, porque eu falei, nossa, como é que eu consegui comunicar com a minha mãe para ela me ligar? Porque eu queria ouvir a voz dela, né? E não era, sei lá, era uma época que, sei lá, se era caro ligação, a gente não era igual agora que você tem um celular e você fala que sua mãe era o que você quer, né? Era um negócio meio pontual, sei lá, era uma coisa bem mais difícil tudo. Época do interurbano. Era também, isso. Era caro. E eu achei, assim, muito interessante, eu sempre penso nisso, e a minha mãe às vezes lembra, ela fala, eu ouvi você chorar, eu ouvi você, eu olhei, eu falei, meu Deus, e foi uma ligação, né? Então, isso é a telepatia, né? Essa sensação de ser observado, isso tem muito a ver com a física quântica que a Gisele e o Felipe colocaram, né? Porque existe um comportamento, se eu falar, não é a minha especialidade, se eu falar besteira, vocês me corrijam, mas a partícula, quando observada, ela age de forma diferente, né, do que quando não está sendo observada. Então, quando você está sendo observado, você consegue notar tudo isso. Então, você vê como é que a gente vai fazendo aí toda uma junção, né? Premonição. O que é premonição? Tem um escritor chamado Hermínio Miranda, ele é espetacular, ele tem um livro chamado A Memória e o Tempo, dentre outros. Diversidade dos carismas, é um dos escritores preferidos meus nesse campo da doutrina espírita. E ele vai dizer o seguinte, como que eu consigo saber o que vai acontecer? Lembra daquela sensação de déjà vu? Todo mundo já teve essa sensação de déjà vu? Então, ele dá 3 explicações, deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ele fala, como que eu posso explicar isso? A espiritualidade poderia explicar. Ou você sonhou com aquilo, ou numa outra vida você já esteve naquele lugar, ou
você foi ao futuro e voltou. Você fala, como que eu fui ao futuro e voltei? Porque essa dimensão espaço-tempo é uma coisa aqui da Terra. De repente, quando a gente está fora, lá no mundo espiritual, essa dimensão espaço-tempo muda. Ele fala, então, o espírito talvez ele tenha condições de pegar uma linha do tempo e voltar nessa linha do tempo, coisa que nós aqui fisicamente não temos. Então, muitas vezes ele foi lá, viu, não você, mas às vezes um outro espírito mais evoluído, ele foi lá, viu e voltou e te falou, olha, se você for por esse caminho, você vai mudar. Agora, como você tem o livre-arbítrio, de repente você pode mudar. Agora, tem uma outra questão que é importante. Às vezes, eu estou sendo... Eu não vou nem contar um caso pessoal aqui, mas isso já aconteceu comigo, foi um negócio muito legal, e eu estava explicando esses dias. Deixa eu falar rapidinho. Quando meu pai faleceu, em 2017, fevereiro de 2017, ele faleceu às 5 horas da manhã. Ele levantou para ir no banheiro, estourou um aneurisma que ele tinha no coração e ele morreu na hora. Tá? E ele estava super bem, tinha 90 anos, mas estava muito bem. Um dia antes, 10 horas da noite, eu estava no meu escritório e tinha que terminar um trabalho, e eu falei, vou deixar isso para amanhã, que está muito tarde. Aí veio na minha cabeça, não deixe para amanhã que seu pai vai morrer essa noite. Mas bateu aquele pensamento. Daí eu falei, que bobagem, né? Veja bem, meu pai não estava na UTI, não estava doente, não tinha nenhum problema de saúde. Tá? Se você tem esse tipo de premonição com alguém que está internado numa UTI, é diferente. Então, é o medo que eu tenho que eu estou colocando para fora. Tá? Eu estou falando de alguém que está bem. Aí, falei, não, que bobagem. Continuei, e fiz o trabalho. Quando eu cheguei em casa e fui deitar por volta de meia-noite, veio de novo o pensamento na cabeça. Olha, teu pai vai morrer essa noite. Quando foi 5 horas da manhã, minha mãe me ligou. Quando tocou o telefone, eu já sabia. Eu falei, não pode ser, porque imagina um telefone tocando às 5 horas da manhã. Eu falei para minha mulher, eu acho que aconteceu alguma coisa com meu pai. E era realmente. Então, por que isso aconteceu? Não era algo que eu podia impedir, mas isso não me preparou espiritualmente para aquilo que iria acontecer? E muitas vezes vem essa intuição, essa premonição, e talvez num sonho, numa outra ocasião, e você nem lembre disso conscientemente, mas inconscientemente você já foi preparado pela espiritualidade para aquilo que iria acontecer. Tá? Então, nem sempre eu posso mudar, mas às vezes eu consigo me preparar para poder enfrentar aquela situação. Tá? Então, são coisas que a espiritualidade às vezes coloca para a gente e que, através desses sentidos que todos nós temos, uns mais apurados e outros menos apurados, a gente vai utilizando. E quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente vai ter condições de se aproveitar desse tipo de sentidos. Pode falar, Felipe. Eu estava lembrando, isso que você está falando, estava lembrando de uma passagem do Livro dos Médiuns, Kardec, que ele fala de todos os tipos de mediunidade, vidência, audiciência, aquelas coisas todas. E ele fala que aquela que é o fiel da balança é a intuição. Porque mesmo um médium vidente, ele pode estar vendo uma coisa acontecendo que não é realidade, que alguém pode estar criando aquela visão para ele. E o que realmente diz para você ter a conduta certa, ou que aquilo é certo, pode acontecer ou não, ou errado, é a intuição que você tem. E essa intuição, você desenvolve ela quanto mais você estuda. Porque você vai ter várias informações, que podem ser falsas ou verdadeiras, mas segundo o seu estudo, segundo a sua moral, é a linha intuitiva que você vai seguir. Essa que vai ser o fiel da balança. Não é que as palavras que falam assim, né? Vocês lembram do Bergson, que a gente viu há pouco tempo, que falava sobre intuição? Foi uma aula que a gente teve só sobre Bergson. O que ele fala? Ele fala que esse homem do futuro ele vai ser um homem mais intuitivo. Ou seja, o pensamento já vem direto, então a ideia vem inteira. Né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando essa nossa condição aí, de ter mais sentidos mesmo. É um ser humano mais evoluído, com certeza. Carlos, outra coisa que eu gostaria também de lembrar, voltando aos nossos 5 sentidos, né, aos nossos humildes 5 sentidos, é que mesmo neles, cada um de nós vai interpretar
algumas coisas de uma forma, né? Ou seja, diante de uma paisagem, cada um de nós, muitas vezes, vai ver alguma coisa diferente. Eu cito o exemplo do artista, né? Eu, na frente de um milharal, não conseguiria fazer muita coisa. Já Van Gogh já consegue fazer uma tela maravilhosa sobre aquilo. Na música, né? Quando eu ouço diversos sons, e não só sons assim musicais, mas quando o som ele me influencia muito, eu acabo tendo sensações e emoções diferentes do que outras pessoas. Uhum. Essa parte do som você sabe muito bem, que você já me viu. Bom, mas deixa para lá isso aí, né? Deixa para lá essa parte. Mas, assim, então, quando eu falo de sentidos que eu ainda, digamos assim, não sei, não tenho aquela explicação mais técnica ou científica sobre isso, fica um pouco difícil de dizer, né, sobre essas questões intuitivas. Lógico, a gente tem aí, né, nós espíritas temos aí o livro dos médiuns, aí, como o Felipe falou, aí, que nos auxilia em algumas coisas. Mas olha como tudo isso é muito complexo, né, que mesmo nos 5 sentidos, é bem isso. Eu não ouço muitas vezes a coisa da mesma forma que o meu colega vai ouvir. Eu não vejo a imagem da mesma forma. Vai tudo muito de acordo com, não sei, com os meus interesses, com uma série de coisas assim. Aqui, ó, o que você falou, o que entra se acomoda de forma a se combinar com nossas ideias preconcebidas, né, que estava lá no início, né? Então, ou seja, eu vou entender aquele estímulo que vem de acordo com o material que eu tenho. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma veia artística, eu vou entender aquele milharal de uma forma. Se eu estou com fome, eu vou ver a espiga de milho para eu comer. Se eu estou pensando no cinema, eu vou pensar na pipoca. Né? Ou seja, eu vou agir muito de acordo com aquilo que eu tenho aqui dentro, né? Com a informação que está chegando. É isso mesmo. A minha sogra, por exemplo, lá em Gonçalves, quando queima a luz, ela fala que foi um sinal que alguém mandou uma mensagem. É dela, ela sente. Eu dou risada muitas vezes, mas não que eu não acredite nela, eu respeito. Mas às vezes eu fico com medo, né? Que eu falo, nossa, uma luz pode queimar, né, gente? Mas para ela, aquilo ali é uma mensagem, ela sempre tem esse sinal, mensagem, alguém que quer se comunicar, e ela não é de religião espírita, tá? Ela é católica, mas ela é bem espiritualista nesse sentido, ela tem esses sentidos. Entendeu? Ela tem essas coisas bem apuradas, bem afloradas. Eu acho interessante isso. Eu tenho uma dúvida, professor. Essa intuição que o senhor falou é sua? Ou você tem sensibilidade de ouvir o teu mentor? Ou o teu mentor te falando? Existe um conceito, Marina, que fala assim, ó, intuição é seu. Então. E inspiração é de fora. Tá? Intuição é anímico, intuição é seu. Tá? Agora, quando é inspiração, aí sim, aí é um espírito, um amigo aí que está orientando a gente. Tá? E todos nós também temos essa capacidade. Tá? Mas para os dois casos, tem que ter sensibilidade. Tem que ter treinamento. Tem que ter capacidade de treinamento e principalmente a gente se observar. Porque como é que anda a minha mente? Se eu tiver com a mente muito atribulada, sabe? Por isso que a gente sempre brinca, a mente quieta, né? Lá no Oriente se fala muito, né? No silêncio da mente. Porque se a minha mente estiver muito atribulada, eu não vou conseguir. Porque eu estou focado. Lembra que a gente falou no início que a gente tem a capacidade de focar naquilo que a gente quer, então a gente acaba desligando muitas coisas. Então, está vindo ali aquela intuição ou a inspiração, mas eu estou tão focado naquilo que eu estou fazendo, no trabalho, no jogo do Corinthians, na discussão, que eu não acabo não dando atenção para aquilo que está vindo. Então, eu tenho que estar atento. Quando eu estou atento, eu consigo observar tudo isso.
Ok? Mas isso não tem nada a ver com elevação espiritual. Quem ouve mais, quem tem mais... Tem, porque à medida que você se eleva espiritualmente, você vai passando a observar mais essas coisas. A gente passa a ficar um pouco mais atento. Eu não estou nesse nível, tá? Mas eu suponho que quanto mais o espírito evolui, mais ele se desprende dessas coisas corriqueiras e mais ele começa a dar atenção para aquilo que realmente é válido. Nós, no estágio ainda pouco evoluído, a gente ainda está dando muita atenção para coisas que, de repente, não deveriam ser tão importantes. E aí a gente não está ouvindo essas intuições e essas inspirações. Eu penso que tem um pouco a ver com o nosso nível de elevação Carlos, espiritual. seria como assim, me corrija se eu estiver errado, vamos pôr um exemplo aí, Jesus Cristo, por exemplo, ele sempre ficava lá quieto, meditando no silêncio. Claro que ele era um ser muito mais evoluído, mas assim, ele também silenciava para ser intuído, para sentir essa intuição, né? Com certeza. Sim, com certeza. Por isso que, por exemplo, meditação, quem pratica meditação, não sei se tem alguém aqui que pratica. A meditação não é um momento de silêncio, né? É um momento de silêncio. Agora, se você pega alguém... mas o cara que pratica meditação, ele é um cara mais evoluído que o cara que não pratica? Não necessariamente. Mas, geralmente, aquela pessoa que pratica meditação, ela já está mais dando um pouco mais de atenção para coisas que aquele outro que não pratica talvez não tenha. Então, no final da história, qual que é? É autoconhecimento, é a gente buscar essa autoobservação aí que a gente vai conseguir. E essa intuição ou coisa do tipo, vem, como o Carlos comentou, dessa evolução, é quando a gente passa a acreditar nela e nos ouvir e nos escutar. É dessa forma também que se evolui. Então, se a gente sente alguma coisa e dá ouvidos a ela, essa prática de nos ouvir, de prestar atenção na intuição, de prestar atenção naquilo que eu estou pensando e sentindo, é uma forma prática dessa eficiência melhorar e evoluir. Quando eu sinto uma coisa e não dou conta, não presto atenção, não dou valor, não dou confiança, ela vai meio que rebaixando. Por quê? Porque é como se eu tivesse um pote de açúcar e na medida que eu vou deixando estraga, e eu não vou, mas na medida que eu vou usando, vai se gastando e vai se evoluindo. Então, a gente precisa necessariamente aprender a nos ouvir, dar crédito a isso, e é isto que faz também essa evolução e o aumento dessa sensibilidade. Ela vai aumentar quanto mais você ouvir e quanto mais você dar crédito nela. Mas o que o Carlos falou, achou importante. Você falou uma coisa que que era essa a minha questão. Essa intuição, você tem que estar calmo e se autoconhecer e estar tranquilo para você também não ficar louco, né? De falar, nossa, vai acontecer um acidente, não vou sair, e já pensar besteira, porque também vai de como você está se sentindo, que nem foi o que você falou, de parar, prestar atenção e também não viajar, né? De ficar em pânico com certas coisas, porque eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa, não vou sair de casa. Aí você começa a pirar. Também, e alguma coisa que você possa estar colocando para justificar seu medo. Sim, tá? De repente você tem medo de avião e você tem uma viagem marcada e esse medo teu está te impedindo de ir. Você fala, não, estou com um pressentimento que o avião vai cair. Não é, na verdade, é um medo que você está sentindo. Então, à medida que eu estou mais atento, eu vou conseguir discernir o que são os meus medos, o que são as minhas... né? Tudo aquilo que eu tenho dentro de mim daquilo que realmente tem sentido. Mas a intuição não é sinônimo de coisas ruins, nem não, muito pelo contrário. Não é nada disso. É algo que você tem, da mediunidade ou uma das sensibilidades que a gente tem e que a gente tem sim que crescer com ela e evoluir com ela na medida que você dá crédito a ela. Porque uma coisa, eu tenho essa intuição para ter alguma coisa ruim. Não. É diversas circunstâncias, de várias situações de vida da gente. Então, não tem que fazer link com coisas que são ruins. Não é muito bem colocado. Não é só coisa ruim, não. Tem muita coisa boa, né, que a gente acaba intuindo. Sensação é o que nos dá as qualidades dos objetos exteriores e os efeitos internos dessas qualidades sobre nós.
Então, quando a gente tem a sensação, o que que tem? A gente está vendo, sentindo, tocando, ouvindo, né? Ouvindo qualidades puras e diretas das coisas, cores, odores, texturas, sons, temperaturas. Sentimos também qualidades internas, isso é, que se passam pelo nosso corpo ou em nossa mente, pelo nosso contato com as coisas sensíveis. Ou seja, é aquilo que eu sinto, eu vejo alguma coisa, mas o que eu senti com aquilo que eu vi. Eu vi algo e aquilo me despertou o prazer. Eu senti um sabor e aquilo me desagradou. Então, e a sensação é isso. É aquilo que vem junto com aquilo que eu sinto daquela sensação. Tá? Agora, vamos lá. E o que é percepção? Que são coisas diferentes. Quando percebemos algo, não percebemos apenas a sua, por exemplo, a temperatura, mas também a sua cor, sua viscosidade, seu odor. Isso são vários atributos. Ou seja, eu sinto frio, mas quando eu olho para alguma coisa, às vezes, para a neve, então, o que é a sensação? A sensação de frio. Mas quando eu estou olhando para aquilo, não é só o frio. Eu estou vendo que a neve é branca, eu estou vendo a montanha, eu estou vendo outras coisas. Então, isso é percepção. É esse conjunto de sensações que vai chamar percepção. Tá? A sensação é uma só, a percepção é o conjunto. O que isso implica? Isso vai implicar isso aqui para a gente. Ó. É o conhecimento sensorial de formas ou de um conjunto de formas dotada de sentido. Isso é percepção. As condições e a situação do nosso corpo são tão importantes quanto as condições do objeto percebido. Por exemplo, você pode ir num lugar com muito agasalho. Você vai no lugar que tem neve, você vai lá nos Andes, que tem muita neve, só que você foi muito agasalhado. Então, aquele frio que estava lá de -10, ele causou em você uma percepção, uma sensação. De repente, se você sair um dia tarde aqui, ao invés de -10, tiver 10, mas se tiver com uma blusinha de manga, você vai sentir mais frio do que você sentiu aquele dia, porque agora é você, entendeu? Então, junta eu com aquela percepção. Então, as condições e a situação de nosso corpo são tão importantes quanto as condições do objeto percebido. Né? Se eu estou doente, por exemplo, eu sinto mais algumas situações do que se eu tivesse sadio. Né? Então, junta essas coisas. A percepção é uma relação do sujeito com o mundo exterior. Um dá sentido ao outro. Um não existe sem o outro. Ou seja, vocês só existem porque eu existo. Se vocês não existissem, se eu não existisse, vocês não existiriam para mim. Porque eu não estaria aqui. Entendeu? Então, o nosso mundo, ele vai e vem. Então, o sujeito e o objeto, eles não existem um sem o outro. Um depende do outro para existir. A percepção envolve atribuição de valor às coisas. Sempre que eu vejo uma coisa, e aí a gente pode entrar num campo subjetivo, se vocês quiserem, eu atribuo um valor para elas. Ou ela é boa, ela é mal, ela é fácil, ela é difícil, ela é feia, ela é bonita. Né? Você comeu uma comida, você sentiu o sabor da comida, agora você vai falar se ela é ruim, se ela é gostosa, se ela... Não é assim que a gente faz? A gente sempre vai atribuir um juízo de valor àquilo que a gente percebe. Isso vale para a comida, vale para o cheiro, vale para a temperatura e vale também para informações e para uma série de outras coisas. Uma informação que pode ser boa para o Felipe pode ser ruim para a Marina. Lembra que eu estava falando do juiz, e agora vocês vão entender onde eu estava querendo chegar? Aquele juiz que fez algo bom, que cumpriu a lei. Ele pode ter cumprido a lei, eu achar que ele cumpriu a lei, porque ele condenou um cara que eu não gostava. Mas quando ele condena meu filho, eu falo que ele não cumpriu a lei, eu falo que ele foi injusto. Ou seja, eu consigo fazer esse juízo de valores. Entendeu? Ou seja, a decisão não é a decisão em si, é como ela me afeta. Então, esse meu encontro com esse objeto
é que vai fazer com que essa percepção seja boa, má, fácil, difícil, e que ela tenha essa questão. Ou seja, eu sempre vou ao encontro dela. Por isso que se eu for na casa da Ana Patrícia e ela me servir lá uma comida bacana, pode ser que aquela comida que seja maravilhosa para ela, eu não goste. E já aconteceu isso com você? Olha o vegetariano voltando aí. Olha o vegetarianismo voltando. Né? A Gisele já virou vegana semana passada por causa dessa conversa nossa. Então, Coisa já aconteceu comigo, é terrível. Às vezes você passa mal e aquilo lá fica na sua memória, né? Eu comi uma paella uma vez que eu passei mal, e assim, só eu que passei mal, inclusive, de todo mundo, naquele restaurante chique lá de Guararema. Passei muito mal. E até hoje eu lembro, não consigo pensar. Imagina, eu sempre gostei de paella. E quando eu vou ver, às vezes, tem paella, eu fico, bem na hora, eu não consigo comer mais. É muito doido isso. E eu gostava antes. E fica lá no inconsciente. Muita coisa que a gente... Entendeu? Então, vai ficando armazenado lá. Né? Aqui, valores sociais, ou seja, objetos e atividades percebidas como de muito valor numa sociedade podem ser insignificantes ou repugnantes em outras. Se você perguntar para um cara da Índia por que ele não come vaca, ele pode responder para você, por que você não come teu cachorro? Né? E você fala, puxa, aquele cara é um idiota porque ele não come vaca e está morrendo de fome. Ele vai falar a mesma coisa. No Brasil está cheio de gente morrendo de fome e não come cachorro. Né? Ou seja, aquilo que é importante para mim não é importante para ele. Né? Então, isso está muito envolvido com a percepção, de como a gente percebe o mundo ao nosso redor. Né? Ou seja, o que é esse mundo que está aí? Ele é aquilo... Então, quando eu recebo a informação, todos aqueles conceitos que eu tenho dentro de mim vão fazer com que eu interprete essa informação de uma forma. Mas essas condições de valores também têm muito a ver com sua criação, com a educação que você recebe. Com as suas outras vidas. Enfim, vem de tudo, né? Nós somos as melhores versões, portanto, tem todas essas variáveis. Essa coisa da percepção, você falou da Índia, eu me lembrei uma coisa. Eu morei bastante tempo lá, 5 anos, e o cheiro do indiano é um cheiro muito forte. Mas não é o sovaco, assim, não. É o cheiro da pele mesmo, em função da comida que eles comem, né? Aquela mistura de cardamomo, curry, pimenta. E eu trabalhava com mecânicos e tudo, e a gente ficava suado, às vezes, e dava para sentir o cheiro forte, assim, do outro, né? Mas aí eu tinha muita intimidade com o pessoal, e a gente perguntou de cheiro. E eu falei, que o pessoal acha que vocês têm um cheiro muito do tempero e tudo mais, né? E aí eles falaram assim, mas a gente também fala do cheiro de vocês. Aí eu falei, é? Aí eles, a gente acha que vocês cheiram carne podre e alho. E é óbvio que a gente come carne e alho, né? Básico. A gente cheira isso, mas a gente não percebe. Lembra que falou que os nossos sentidos, a gente consegue isolar odores e tudo mais. Então, se você pega um cara de uma outra civilização e coloca perto da gente, você acha que você está super perfumado, né? Ele vai falar, nossa, esse cara tá com cheiro de carne podre. E nós aqui não sentimos. Então, você vê que interessante, né? Então, poxa, como que eu observo o mundo? O que eu capto do mundo? Teve alguém que disse, né, que de repente, o Pedro que estava falando, eu olho para uma coisa e sinto uma... Né? O outro olha e sente outra. Eu escuto uma música e aquela música, por que eu gosto daquela música? Porque, de repente, ela me traz recordações que estão lá no meu inconsciente, aí eu acho que ela é boa, aí eu vou montar para a Ana vai lembrar que no dia, ela nem lembra, mas o dia que ela brigou com o marido e ele não estava querendo nem ouvir a discussão dela, estava tocando de fundo essa música e ela nem conscientemente ouviu, mas o inconsciente dela arquivou. Então, quando ela escuta essa música, ela fala, essa música não é boa, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não entende, né, que estão associadas ao inconsciente e tudo mais. Professor, agora veio o Covid, né? E um dos primeiros sintomas é perder odor e paladar. Não é? Sim. Então, é todo um aprendizado também. Porque quem perder o odor, ele vai sentir até falta do cheiro ruim, que ele achava que era ruim. O ruim é melhor do que o nada. Sim,
sim. Não é? O gosto é a mesma coisa. E aí depois vai ter que fazer, tem até agora essa fisioterapia para reaprender a sentir, né, os cheiros, o paladar, não é? Ensinar esses neurônios aí a voltar a ter essas sensações aí. Não é um aprendizado também? Claro, com certeza. De dar valor a nossos sentidos. Aquilo que a gente pede, né? Esses 5 pequenos, esses poucos 5, que são tão importantes também, não é? E olha que colocação interessante. Eu não tive, eu não sei se eu tive contato com o Covid, não tive sintoma nenhum, não sei se eu tive ou não, mas eu imagino você não sentir cheiro, não sentir sabor. Deve ser terrível, né? Então, você vê essa colocação bacana, Marina. Para taurina como eu, não sentir o gosto realmente é sofrível, para quem adora comer. Vânia, você é taurina? Eu sou, meu bem. O meu filho é taurino. Eu também sou. O meu filho então, e teve. Não diga, Ana. Olha. Dia 15 de maio. E eu, 17 de maio. Que espetáculo. Eu sou de maio também. Eu sou de maio, só que sou de Gêmeos. Sou no fim de maio, 30. Então, mas o meu filho teve Covid. E ele perdeu. Né, o paladar e o olfato. Dizem que demora para voltar, né? Essa percepção, ela está sujeita a uma forma especial de erro. Nós estamos sujeitos às ilusões. Porque quando nós olhamos para um cubo, muitas vezes a gente só está vendo uma face do cubo. A gente não está vendo todas as faces do cubo. A gente não tem essa capacidade. Então, a gente acaba seguindo essa condição, né? A gente acaba sendo escravo das ilusões. Eu acho que a Marina perdeu a conexão, né? Ou está brincando de estátua das duas. E aí, quando a gente falava no início sobre fake news, quando a gente falava no início sobre redes sociais, isso aqui eu acho que fica bem ilustrado, né? Porque muitas vezes eu estou vendo só uma face do cubo, eu não estou vendo todo. E aí eu estou emitindo uma opinião completamente infundada, né? Às vezes por não conhecer a situação com profundidade. Por isso que é perigoso a gente fazer um juízo leviano, né, das situações. Muitas vezes a gente sai falando uma porção de bobagens por aí, só está olhando um lado da situação. Então, a gente tem muito cuidado com essa ilusão, né, que a gente coloca, às vezes, por fazer algo muito superficial. Os filósofos empiristas, todo mundo lembra dos empiristas? John Locke, David Hume, todo mundo lembra dessa turma aí? Ele vai dizer o quê? Que a percepção, ela depende das coisas exteriores. Tá? Então, elas não são culpa do sujeito, mas elas são das coisas exteriores. São causadas por estímulos externos que agem sobre os nossos sentidos e nosso sistema nervoso. Ou seja, ela vem de dentro para fora. Quando a gente pega esse cara aqui, o intelectualista, ele vai falar que não, que a visão intelectualista, na visão intelectualista, a sensação e a percepção depende do sujeito. Não é o objeto, mas é o sujeito que determina o que é uma coisa e o que é outra, né? Ou seja, um vai dizer que depende do objeto, o outro vai dizer que depende do sujeito. Na nossa visão aqui, a gente acha que depende dos dois, né? Depende do sujeito e depende do objeto. E aí a gente vai ter essa visão aqui, ó, da Gestalt. Todo mundo já viu isso aqui? Ele vai dizer que não há diferença entre percepção e sensação, porque nunca temos... figura e fundo. Isso, porque nós nunca temos sensações parciais. Ou seja, quando você vê o todo, né? E aí depois é que você vai conseguindo. Ou seja, ela vem e eu não consigo fazer essa distinção. Por exemplo, você falou de figura e fundo e a gente vai poder ver ilusões, né? O que vocês veem aí na primeira figura, né? Quando está só a metade do rosto do rapaz? Você está vendo ele de frente para você ou está vendo ele de perfil? Eu estou vendo das duas facetas, perfil e de frente, porque eu consigo visualizar a figura e fundo. Isso. E o outro? O que a gente está vendo a princípio? Quando a gente bate o olho, o que a gente vê? Eu vejo a lateral de um senhor idoso
e da mesma forma uma pessoa com um cavalo branco. O que mais que a gente vê nessa figura aí? Uma pessoa deitada no Isso. chão, coberta com uma espécie de um manto marronzinho, clarinho, coisa do tipo. Todo mundo consegue ver isso aí? Todo mundo Eu viu? vejo folhas também no cabelo dele, assim, em cima. Uhum. Parecem uns galhos de árvore, né? Alguma coisa assim, né? É. Sim. O que a gente está vendo na imagem da esquerda do cavalo? Uma mulher. 2 cavalos dando um selinho. Dois cavalos dando um selinho, tem a montanha de fundo, né? E a gente acaba tendo um rosto de mulher, que é formado pelas patas dos cavalos, né? Os olhos, né? E tudo mais. E essa última figura, ela vai depender da sua idade. O que você vê nessa primeira figura? Eu só vejo o rosto de uma mulher velha. Eu só vejo a jovem. Perfil. Só vejo a jovem com uma gargantilha. Isso, Nossa, entendeu? agora que eu tô vendo a gargantilha. Maria, só vejo a menina. Então, vai depender da idade. Aquele que for mais velho vai ver uma velha. Aquele que for mais novo vai ver a menina de perfil. Ah, eu tô velha, então. Oh, meu Deus. É que tá chegando perto do meu aniversário. Ah, então... É isso, então, que pegou. Então, você vê como que a gente... Né, as ilusões, né? Como é que a gente... Oi? Isso aí dizem também que acontece muito em bar, né? Que a pessoa antes de beber vê de um jeito e depois que bebe... Depois que bebe passa a ver de outro. Né? Exatamente. Dizem, eu não sei. A Maria aqui está dizendo para a gente, vou pegar um pouquinho que sentir é uma situação de individuação sempre. Só se virarmos políticos sobre as outras faces do cubo. Né? Então, na verdade, assim, a gente sempre vê muito o nosso lado da situação. Né? Eu sempre vejo aquele lado que me interessa, né, Maria? E acabo não vendo muito o lado do outro. Né? E essa visão mais ampla de uma sociedade, de um problema, é algo muito difícil a gente ver. Por que eu não consigo ver, muitas vezes, o outro lado? Vocês vão lembrar que lá na primeira aula a gente falou sobre uma palavrinha chamada ideologia. Todo mundo lembra dessa palavra? Então, a ideologia ela me impede de ver, muitas vezes ela me deixa cego, e eu não consigo ver o pensamento do outro. Porque eu acho que o meu pensamento está tão certo, mas está tão certo que o outro é um completo absurdo. Eu não quero saber de qual ideologia você é, mas ela impede. Então, qual que é a ideia? É isenção. Né? À medida que a gente está um pouco mais isento, a gente consegue ter uma visão do todo. Né? E aí a gente vai escapando das ilusões. Né? Aqui a Gisele disse que a memória tem várias facetas. Ao sentir um perfume, você pode lembrar de um fato do passado, por exemplo. É isso aí. Né? De repente a gente está... Por que eu gosto daquele perfume? Porque aquele perfume estava numa pessoa que foi importante para mim. Então, tudo isso vai me fazendo as sinapses aí, né? Os links de memória. Tranquilo até aí? Beleza? Memória é a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. É também um reservatório daquilo que aprendemos nos nossos lares, de nossos pais, nos bancos escolares com nossos professores, nos livros, nas experiências cotidianas, aquilo que vimos e sentimos em nosso passado. Para alguns filósofos, a memória é a garantia da nossa identidade. Você já imaginou se a gente não tivesse memória? Né? Eu só sou eu porque eu tenho memória, não é isso? Se eu não tivesse memória... Né? Por exemplo, alguém que tem Alzheimer, né? Como que fica? Né? Que situação que fica? Então, para alguns, a memória ela vai garantir.
E ela vai mais longe, ó. Vamos lá. Tem alguns tipos de memória. Essa memória perceptiva é aquela que nos permite reconhecer as pessoas, os lugares, todos nós temos. A memória hábito é aquela que adquirimos pela repetibilidade de gestos e palavras. É a repetição contínua de alguma coisa atuando sobre a nossa sensibilidade. A memória significação é aquela de importância significativa de caráter afetivo ou repulsivo, como também aquela do conhecimento. Essa aqui é que alguém falou agora, é aquela de importância significativa de caráter afetivo ou repulsivo, como também aquela do conhecimento. Quem que poderia tentar me explicar o que significa essa memória de significação aí? Vocês entenderam ou não? Pois é, eu não vou tentar explicar não, Carlos, mas eu estava pensando sobre isso, a gente colocando no corpo físico ou mesmo espiritual, quando você sente um cheiro ou vê ou lembra de alguma ou vê alguma coisa, isso te remete a uma memória do passado que é mais simplesmente do que um fato, mas uma coisa afetiva, né? Um momento da infância, uma coisa assim. Isso não está gravado no nosso cérebro. Essa memória, para mim, tá além do corpo astral até, né? Olhei mais o negócio? Não, eu acho, o que vocês acham? Eu penso que tem... Eu acho que é alguma coisa que marca, talvez a Vânia, por ser psicóloga, consiga explicar melhor. Não, a ideia é essa. É uma coisa que marca porque teve uma importância, né? Em algum sentido, algum valor, ou trauma, né? ou traumático, ou felicidade, ou, né? Esse caráter afetivo é tudo aquilo que a gente dá valor. E caráter afetivo não necessariamente um valor positivo, né? Determinadas coisas, por exemplo, se a gente vai em determinado, que nem a Ana, que disse que teve muitas circunstâncias boas na vida de infância dela, se ela for chamar lá na infância dela, tem um caráter afetivo, alguma situação, né? Alguma coisa que ela está trazendo e ela sente, né? Tudo aquilo que é caráter afetivo significa que quando você traz da memória, vai ter ali uma sensação, você vai ter ali um valor, porque muitas vezes eu posso lembrar de alguma coisa e tanto faz quanto tanto fez. O caráter afetivo é porque naquele momento, aquela circunstância, aquela situação foi muito significativo para a pessoa, né? Foi algo que realmente marcou. Então, por exemplo, quando eu tenho a minha insônia, eu fico assim, bom, deixa eu ver o que eu quero me lembrar para eu poder ficar quietinha e poder dormir. Eu vou lá na minha infância, eu vou lá na minha juventude, eu vou lá em alguma circunstância. Isso tem um caráter afetivo, um caráter afetivo, porque eu dou um significado, eu dou uma significativo, eu dou uma importância naquilo. Então, tudo aquilo é significativo quando se tem esse valor, que pode ser ruim, que pode ser muito positivo, pode ser negativo. O caráter afetivo aqui significa o valor que a gente dá para aquilo. A relação com comida, muitas vezes, ela tem um caráter afetivo por conta do amor, né? Que você demonstra através da comida. Eu, por muitos anos, em terapia, eu tratava isso, porque era sempre a forma de amor que eu recebia era com comida. Eu caía, vem cá que eu vou fazer um doce. Eu tô triste, vem cá. Operei, tô no hospital, vim do hospital, teve uma gripe, vou fazer uma sopinha. Tudo era através da comida. E a gente tem isso. Eu faço isso com os meus filhos, recompensa. Hoje a gente vai comer num restaurante porque você tirou 10 na prova. Já teve vezes de fazer. Isso mesmo. Esse caráter afetivo que a Ana está comentando a nível de comida, tudo que se fala comida síria, quibe cru, hummus, tabule, eu vou lá na minha mãe. É um link. Comida síria, mãe. Quibe cru, mãe. Porque eu cresci vendo minha mãe fazendo, porque minha mãe dizia para as pessoas que, em vez de colocar leite na mamadeira, ela punha quibe cru, porque desde pequenininha eu comia, né? Eu vejo, por exemplo, hoje eu fui no supermercado, eu vi um ramo de hortelã, mãe. Porque minha mãe dizia que comida síria que não tem hortelã não é comida. Então, assim, esse lance que a Ana está falando é real. Então, são caráteres afetivos que a gente vai dando às coisas, às circunstâncias, às pessoas, né? Então, eu acho que é por aí.
Então, por exemplo, um dia desse, a minha filha falou assim, mãe, você faz benedito quando eu chegar em casa? Benedito nada mais é que um bolinho de chuva. Mas ela falou que quando ela chegar aqui, a primeira coisa que ela quer é isso. Por quê? Porque quando ela era criança, ela ia lá, fazia, eu fazia para ela, sentávamos e comíamos. Então, tem todo esse aspecto afetivo que faz o link. Com certeza. Olha que bacana, né? E ela vai fazendo com que a gente vá revivendo uma porção de outras coisas, né? E a nossa cultura é assim, né, Carlos? Quando você é brasileiro, tem muito isso. Você chega na casa de alguém, tem que dar comida e comer. Se você não come, você até repara. Você fala, nossa, mas não ofereceu nem um café. Café, né? Minha mãe, como é nordestina, o mineiro também tem isso, e o nordestino, né? Se você não come, fica ofendida. Quando alguém está de dieta, você quer uma ofensa para minha mãe, a pessoa não comer. Eu não tô, já não quero. Ela fica ofendida, porque ela acha que, poxa, eu tô dando meu amor para você, você não vai querer receber, né? É muito interessante isso. E a nossa bebida, né? Que é o café. Com certeza, que faz parte, né? Essa memória, tradição, né? Que é essa que está em nós e nos outros, formando as tradições do seio da sociedade, mantida por mitos, histórias e documentos, a memória do país, a memória da cidade, a memória... Aí vem essa memória biológica, que é gravada no código genético, são os hábitos da espécie, que vai ser no passado também. A memória artificial, que é aquela utilizada pelas máquinas, a memória gravada em um disco ou num chip, por meios tecnológicos, e, como espíritas, o que nós chamamos de memória integral, aquela memória que está no nosso perispírito. Então, no dia no dia não, olha, daqui a pouquinho eu vou dormir, eu vou me desprender do corpo físico. Eu já vou acessar uma porção de coisas que estão nessa memória integral, né? Que é essa memória que nós temos lá, né, nesse nosso perispírito. E que aí a gente vai lembrar de uma porção de outras coisas com muito mais clareza. E quando a gente encarna, é como se o cérebro fosse um redutor. E esse redutor me impede de lembrar coisas que eu vivi lá em outras vidas. Quando eu estou fora, aí sim eu tenho acesso a essa memória integral, e aí a gente consegue lembrar uma porção de coisas aí que podem ser boas ou não, né? Vai depender daquilo que a gente lembrar. Por fim, eu acho que depois de muito tempo, de muitos anos, a gente vai conseguir terminar hoje no horário, né? Eu gostaria que alguém lesse para a gente aí a conclusão. Quem que gostaria de ler? Posso ler. Vamos lá. O entendimento do mecanismo de assimilação do conhecimento pelo ser humano é fundamental para nós nos compreendermos. Esse entendimento diferencia o homem dos demais seres vivos. Entre o estímulo da natureza e a sua reação, existe um momento de maturação, onde o ser inteligente reflete e pondera antes de reagir. Isso não ocorre nos animais. Esse momento de indeterminação é que, com o auxílio da memória, vai permitir que a vontade e o livre-arbítrio se manifestem após o uso da razão, pois nos animais esta reação é instantânea, instintiva. A consciência e a mudança positiva são frutos da reflexão. O que a gente leva, né? O que eu penso que é interessante é que eu tenho as minhas percepções e tudo aquilo que eu recebo do mundo, tudo aquilo que eu recebo do mundo exterior, eu vou responder de uma certa forma. Eu recebo o estímulo e eu vou responder esse estímulo de uma certa maneira. E aqui na conclusão, ele fala que o homem ele tem a capacidade, diferente dos outros seres, o homem ele é capaz de refletir antes de dar essa resposta. Então, eu penso que dentre tudo aquilo que a gente viu nessa noite, que a gente pudesse guardar isso. Eu sou capaz, ou deveria ser capaz, de refletir antes de dar a resposta a esse estímulo que vem, seja ele bom ou ruim. Né? É isso que difere o homem de outros animais, de outros seres. Muitas vezes a gente é muito intempestivo, a gente quer fazer as coisas de uma forma, né, atabalhoada. Né? E se a gente souber usar o tempo, às vezes, para refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que vem para a gente, talvez a gente possa ter uma visão diferente de mundo.
Existe uma frase que retrata bem tudo isso que me ocorre. A beleza está nos olhos de quem vê. Todo mundo já ouviu isso, não viu? Se você perguntar para minha mãe, ela talvez me ache bonito. Se você perguntar para minha esposa, talvez me ache bonitinho, né? E se você perguntar para uma outra, ela fala, não, não é. Então, ou seja, eu faço uma leitura do mundo, às vezes, por aquilo que está dentro de mim. Então, cuidado. Como será que eu estou vendo as pessoas? Como será que eu estou vendo o mundo? Isso só retrata aquilo que está aqui dentro. Gente, boa noite, uma boa semana a todos. Boa noite. Não se esqueçam que quem quiser pegar alguma aulinha, fique à vontade. É só pegar a planilhinha que eu coloquei lá. O Pedro já se prontificou a pegar também algumas aí. Tá? Todos vocês têm condições, pela maneira como a gente tem conversado aqui. E aí fiquem à vontade lá. E aquele que se sentir à vontade pode escolher uma aulinha lá, tá bom? Para a gente poder, para mediar aí. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Até a próxima semana. Muito grata. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, Marina. Tchau. Tchau.